Vamos agora iniciar mais um momento de meditação da palavra com Cleverson Rodrigues. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui quem fala é Cleverson Rodrigues do canal Ministério Desvendai. E no dia de hoje, irmãos, eu queria continuar aquela meditação que nós estávamos fazendo no dia de ontem, né, naquele vídeo que eu postei falando a respeito de vaidades, né, ali em Eclesiastes 1, como Salomão, na verdade, ele inicia, né, o livro de Eclesiastes. E agora eu quero ler com os irmãos Eclesiastes 9, a partir aqui do verso 10, irmãos. Fala que as mesmas coisas sucedem aos justos e aos injustos. Então, nós, como homens de Deus, durante muito tempo a gente foi ensinado que a nossa relação com Deus, ela era na base do mérito e do direito, né? Então é aquilo que eu mereço, aquilo que eu tenho direito. E na verdade, muitas perguntas elas ficam sem respostas quando a gente se relaciona com Deus, pelo que Ele pode, né, fazer apenas por nós, pelas bênçãos que Ele pode conceder a nós, né? Então a gente busca Deus no momento de necessidades, no momento de buscar um milagre, uma cura, problemas insolúveis, né? Então a maioria das pessoas que vêm para Deus, né, que vêm para os caminhos do Senhor, elas vêm por causa de uma necessidade ou de um interesse. Normalmente elas não vêm por amar a Deus e por conhecer a sua natureza. É muito difícil, né? Então as pessoas, quando elas se achegam a Deus, normalmente ali é como se fosse praticamente a última opção delas, né? Então elas já tentaram tantas coisas no mundo, já viveram suas experiências com o mundo, tiveram as suas frustrações, né? E Deus, ele faz questão de frustrar todos os nossos planos, né? Enquanto a gente ainda não tem uma consciência limpa, enquanto a gente não tem a mente de Cristo, Deus, ele vai frustrar todos os planos do eu carnal para que aquele ser espiritual que está dentro de você possa se revelar, né? Então, se a maioria dos planos nossos não fossem frustrados por Deus, nós não estaríamos na presença de Deus, certamente no dia que se chama hoje, buscando a face do Senhor e crescendo e prosseguindo em conhecer, né? Então, há um momento de ruptura, há um momento onde o fruto ele é partido, né? Há um momento onde a gente praticamente já não aguenta mais as experiências que tivemos outrora no mundo, né? Porque estávamos em um mundo de trevas. Então Deus ele nos resgata, né? O Espírito Santo de Deus nos conduz em meio a esses vales e desertos, né? Então o Espírito Santo de Deus, ele nunca deixa, né, que um filho de Deus passe sozinho por essas coisas. Mas como a gente não conhece ainda essa natureza paterna do nosso Deus, né, que é na verdade uma natureza de pai e de mãe, né, revelada em suas polaridades, é a multiforme sabedoria e conhecimento de Deus para se revelar ao homem através também da figura do Espírito Santo. Então, quando a gente ainda não conhece a respeito dessas coisas, a gente sente como se a gente estivesse órfão mesmo, né? Muitas vezes algumas pessoas se perguntam se Deus realmente existe. A gente olha muitas injustiças, né? E às vezes algumas pessoas atribuem as injustiças do mundo a Deus. Onde está Deus que não está vendo tudo o que está acontecendo, né? Como se Deus fosse o grande culpado pelo caos, né? E pelos pensamentos sempre malignos, né? Carnal, diabólicos e demoníacos que o homem tem enquanto está no seu estado carne, né? Então, os pensamentos da carne, eles são pensamentos continuamente maus, né? Então Deus, ele tem misericórdia dos homens, ele tolera, né, muitas coisas, porque existe um tempo de juízo e justiça de Deus, e existem coisas que precisam se cumprir, né? Então, para que a justiça de Deus ela seja estabelecida de forma plena na terra, algumas injustiças precisam acontecer, né? Porque como serão julgados os injustos se as injustiças que eles cometerem tiverem punição imediata, né? Então, algumas coisas ficam sem punição e ficaram sem punição, principalmente no Antigo Testamento, porque os pecados que os homens cometiam, eles ficavam sem punição
e caíam sobre animais, né? Então os animais eles morriam, eram levados para sacrifício, para perdão de pecados. Então você veja que é como se os pecados que foram cometidos lá no Antigo Testamento não tivessem ficado sem punição e a punição tivesse caído sobre o inocente, que também isso prefiguraria aquilo que aconteceria com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que ele levou sobre si, na verdade, os pecados de toda a humanidade, né? Então, na verdade, o que está condenando os homens no dia de hoje não é apenas os pecados cometidos, porque Deus, o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, ele foi suficiente para cobrir e perdoar multidão de pecados, aqueles que você comete, né, no dia que se chama hoje, aqueles que você já cometeu e aqueles que você ainda vai cometer enquanto estiver nesse corpo de carne já estão perdoados. Então aquilo que vai estar condenando, né, você, na verdade, naquele grande dia, é a graça rejeitada. É uma vez que nosso Senhor Deus ele declarou liberdade aos cativos, né? Ele veio para proclamar liberdade aos cativos, trazer vista aos cegos, trazer poderes do mundo vindouro. E uma vez agora que a casa está limpa, está adornada, né, está pronta para receber o Espírito de Deus, os homens às vezes eles voltam às velhas práticas, né? Então rejeitando assim a graça, né, do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Então a graça rejeitada, irmãos, é o que vai mandar muita gente para o lago de fogo, né? Porque as pessoas elas vão rejeitar a graça, e o escritor de Hebreus ele fala que aquele que teve a casa limpa, adornada, que teve contato com o Espírito Santo de Deus, com o poder do mundo vindouro e retorna às velhas práticas, esse é como se estivesse sendo condenado, porque é como se ele outra vez estivesse crucificando o Filho de Deus, não é, irmãos? Então, todas essas coisas a gente pode observar, né? Essas questões de justiça, da justiça dos homens e a justiça de Deus, né? Como o nosso Deus ele é justo na sua balança de equilíbrio, na sua balança de equidade, né? E como ele traz para nós a maturidade suficiente, né? Para que no momento em que realmente o fruto ele está cumprindo o seu propósito de ser partido, né? Por amor dos irmãos, que está indo para a mesa da comunhão, para servir de alimento para aquelas pessoas, inclusive, que desejam muitas vezes o nosso mal, né? Por isso, lá o salmista, no Salmo 23, no momento em que a ovelha sai do pasto e vai para casa, é o momento onde ela vira cordeiro, né? E então está escrito lá: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, né? E o meu cálice transborda. Então você vê que é o momento que a ovelha está se entregando em oferta de sacrifício de libação em uma mesa, onde aqueles inimigos estarão ali se alimentando do Cristo, né? Participando daquela mesa de sacrifício, que é semelhantemente ao que aconteceu com o Cordeiro de Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, que estava lá naquele madeiro, que também é uma mesa, né? Estava lá fazendo o seu sacrifício, fazendo a sua oferta agradável a Deus, por amor, né? Inclusive dos seus inimigos, na presença dos seus inimigos. Então esse é o caminho que muitas vezes eu e você também teremos que fazer, porque a grande verdade é que o mundo ele nos odeia, né? E o mundo vai odiar um filho de Deus, porque um filho de Deus ele vai enxergar as coisas de forma espiritual, né? E ele vai, a luz que ele estará emitindo vai incomodar as pessoas que estão em trevas, né? Então a tendência de uma pessoa que ela está vivendo em trevas é se esconder da luz, né? Então ela não quer ter comunhão com aquele que está na luz, porque se ela vier para a luz, as suas obras malignas serão manifestas, né? Porque é isso que acontece com todo aquele que está em trevas e vem para a luz, né? Então há agora que haver uma limpeza espiritual, agora que haver uma mudança de mente, uma transformação no caráter, né? Uma transformação nas velhas amizades, e tudo isso, irmãos, é o que a carne ela busca com unhas e dentes defender, né? Para que essa transformação não ocorra, para que o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, a semente incorruptível de Cristo que está dentro de você, possa assim ser impedida, né, de brotar, de manifestar. E então o diabo ele tenta matar essa semente enquanto ela ainda está no começo, né? Ele tenta matar pela raiz. Então é muito importante que nós venhamos estar alicerçados, né, no fundamento dos apóstolos, da pregação do Evangelho,
doutrinas de imposição de mãos, do batismo, de Santa Ceia, do partir do pão, da comunhão, que é o ministério do nosso Deus. Na verdade, o Deus, ele é amor em essência, né? É a essência do que ele é feito, então ele é amor. E para revelar todo esse amor, ele quis revelar isso num propósito de família. Por isso revelou a outra polaridade, que é a figura do Espírito Santo de Deus, que é a figura de quem gera, para nos mostrar uma imagem conforme semelhança. Então tirou o Adão do pó da terra, não estava ainda pronto, havia algo escondido dentro dele que precisaria ser revelado. Então deu a Adão um sono de morte, porque Adão também prefigura, né, a tipologia de Cristo. Então Adão agora morrendo, caindo no sono de morte, é retirado dele a outra polaridade, que é a Eva, né? E grande é esse mistério. O apóstolo Paulo vai falar que isso é um grande mistério, porque realmente se trata de Cristo e da igreja. Então você tem Deus e o Espírito Santo, Adão e a Eva, Cristo e a igreja, né? E todas essas coisas apontam para polaridades. Um rei não pode ser rei se não tiver um reino, né? A mulher representa o reino e o homem representa o rei. Não pode haver um santuário se não houver sacerdote. O homem é o sacerdote, a mulher representa esse santuário. E então, dessa forma, através dessas polaridades de positivo e negativo, para que haja luz, Deus ele quis revelar para nós um padrão de família, amém, irmãos? Então é isso, né? É um pai que tem os seus filhos e que quer unir os filhos ao redor da mesa, né? Que quer unir o seu primogênito, que quer revelar na figura do seu filho amado todas as coisas visíveis e invisíveis no céu e na terra, né? Então, antes que qualquer coisa fosse feita visível, né? Tinha que primeiro ser revelado Cristo. Então, através de Cristo é que foram reveladas todas as coisas. Então, ele é a premissa, né, de todas as coisas, para que o nosso Deus pudesse ser tudo em todos, amém, irmãos? Então é muito lindo os mistérios de Deus revelados a nós nesse padrão de família, porque é algo que a gente pode viver no nosso dia a dia, né? Na nossa casa, com a nossa esposa, com os nossos filhos. A gente pode ter o reino estabelecido na terra. Então Deus ele sabia disso, né? Ele falou, quando ele falava de nações, né, que os homens governariam e regeriam nações no reino de Deus. Ele estava falando justamente disso. Então, no ventre da esposa de Jacó estava lá Esaú e Jacó, os dois brigavam no ventre dela, né? Aliás, da esposa de Isaac, Esaú e Jacó brigavam no ventre, e ela perguntou, né, para Deus por que as crianças brigavam. E aí então Deus falou, né? A Rebeca perguntou e Deus falou para ela: porque no seu ventre há duas nações. Então você veja que Esaú e Jacó já representavam duas nações, né, duas grandiosas nações. Então você vê que de Jacó saíram as 12 tribos de Israel, que foram espalhados pelas nações, né, o povo de Israel na divisão do reino. Judá e Benjamim ficaram juntos, representando ali o povo judeu, a nação de Israel que tem lá hoje. E as outras 10 tribos foram espalhadas pelas nações, porque haveria de vir de Efraim, né, dos samaritanos, dos povos do norte, haveria de vir ali um remanescente, né, que se espalharia pelas nações e voltaria, né? Deus ele buscaria essas tribos perdidas da nação de Israel, porque sobre elas tem uma promessa e elas se espalharam pelo mundo inteiro, amém, irmãos? Então é muito lindo a gente saber como se desenrola isso lá em Oséias 1, né? O próprio Deus que espalhou pelas nações promete trazer de volta, né? Depois lá em Romanos o apóstolo Paulo vai estar dando testemunho dessas coisas, vai falar como está escrito lá no profeta Oséias: chamarei povo que não era povo, chamarei amada a que não era amada, e no lugar onde eu lhes dizia, vós não sois mais meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo, né? Então o apóstolo Paulo tirou um trecho inteiro do profeta Oséias, porque ele esperava que eu e você fôssemos até o profeta para ver do que estava se tratando, né? Esse é o mistério das duas casas de Israel, é um mistério maravilhoso que desbloqueia aí 60% das escrituras, né? Para que os homens de uma vez por todas parem com essa heresia, né? De dizer que a igreja é uma coisa e a nação de Israel é outra, de dizer que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação e o povo judeu que não se arrependeu vai ter que ficar aqui para se arrepender. Então, quando a Bíblia está falando casa de Israel, muitas vezes, na maioria das vezes, 100% das vezes, ela está falando para povos gentílicos,
porque a casa de Israel são as 10 tribos que foram espalhadas pelas nações. E sobre elas há uma promessa de restauração, de renovo, inclusive aquela profecia maravilhosa do Vale de Ossos Secos. O profeta Ezequiel está profetizando sobre a casa de Israel, e aqueles ossos secos são toda a casa de Israel, são as 10 tribos que haverão de vir das nações, um contexto ali também de grande tribulação e de arrebatamento, um momento em que Deus estará chamando do pó da terra, dos ossos mesmo, aqueles que morreram, né, para que agora os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, como está lá em 1 Tessalonicenses, depois os que estiverem vivos terão seu corpo transformado. E esse é um contexto também do Vale de Ossos Secos, que está mostrando para nós coisas proféticas para o tempo do fim. Amém, irmãos? Então, é maravilhoso a gente desvendar as Escrituras através desse tipo de sabedoria, né? Entender as promessas feitas aos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, né? Sobre Sem, de Sem saiu toda a raça bendita da Bíblia, Abraão, descendência direta de Sem, né? Dos semitas. Aí você vai ver que Cã foi amaldiçoado, né? Canaã, na verdade, foi amaldiçoado por Noé quando ele plantou a sua vinha, bebeu um vinho, e Cã viu a nudez de seu pai, fez espalhar pela vizinhança fora, e ali houve uma bênção profética sobre os 3 filhos, né? Então, para Sem seria bendito, né? Cã seria maldito, maldito seja Canaã, né? E seja os seus filhos servos de seus irmãos, ou seja, um povo que foi destinado a servir, a servidão, né? Era para ser servos dos semitas, dos benditos. E aí sobre Jafé, que é de onde saiu todas as nações, né, gentílicas, digamos assim, alargado e seduzido seja Jafé, e seja os de Jafé convidados a habitar nas tendas de Sem. Olha só, né? Sejam os gentios convidados a habitar nas tendas da nação de Israel, do povo judeu, seja convidado a fazer parte das bênçãos de Abraão. Amém, irmãos? Então, são coisas maravilhosas que estão sendo profetizadas nas Escrituras através dos filhos de Noé, através da divisão das 12 tribos de Israel, né? Muitas coisas através de dízimos, através de ofertas. Eu falei um pouco, assim, dei uma pincelada a respeito dos dízimos, né? Falando para o povo de Deus que dízimo não é dinheiro, né, irmãos? É até um pecado você converter. Não é um pecado, né? Mas assim, dízimos, a palavra dízimo é a 10ª parte, e 10ª parte pode ser 10ª parte de qualquer coisa, né? Uma dízima, uma 10ª parte. Então, um décimo, né, digamos assim. Então, 10 é uma dízima. Então, por exemplo, as 10 tribos de Israel, a casa de Israel, que é as 10 tribos que foram espalhadas pelas nações, são 10, é um dízimo, né? Uma tribo e meia, que é Judá e Benjamim, é um dízimo de 12, 1,2 ali, 1,5, né? É um dízimo das 12 tribos. Então, de um lado você tem um dízimo, uma dízima para o povo judeu, para Judá e para Benjamim, que é uma tribo e meia, que é uma parte do 10º, né? De 12 ali, 1,5. E do outro lado você tem as 10 tribos, que também é uma dízima, né? Então você vê que Deus ele deixou um dízimo para as nações, que são as 10 tribos, e deixou 1,2 ali, uma tribo e meia, que é Judá e Benjamim, né, que era meia tribo. Então deixou ali como dízimo das 12 tribos de Israel para o povo judeu. Então é daí que a gente tira, irmãos, que eu falo para os irmãos, que há 2 tipos de dízimo. Um que é o dízimo de Jacó, que é justamente das tribos de Israel, que vai ser entregue justamente ali os 144 mil, né, que são 12 mil de cada tribo, que está mostrando para nós lá em Apocalipse, 144 mil selados, né, que serão colhidos da terra para Deus e para o Cordeiro. E esse é um tipo de dízimo. E o outro tipo é aquele dízimo que Abraão ele deu a Melquisedeque quando ele estava vindo da matança de reis. Então, irmãos, toda vez que você vê falar na Bíblia de um contexto onde há matança de reis, está mandando nós direto para Apocalipse, onde você vai ver que haverá a última matança de reis. Por isso que aquilo que eu li ontem em Eclesiastes, eu disse que não há nada novo debaixo do céu, tudo que um dia foi volta a acontecer, era disso que eu estava falando, irmãos, amém? Porque sempre que houve matança de reis, você vai ver isso com Josué,
para entrar na terra prometida, teve que matar ali muitos reis de Canaã, subjugá-los. Você vai ver isso com Abraão, né? Você vai ver que primeiro, quando Abraão passou por lá, Deus falou assim, ó, não faça mal a esse povo, porque ainda não chegou ao extremo a iniquidade dos amorreus, tal. E aí Abraão poupou um povo, morreu, e aí 400 anos depois, quando Josué estava passando por lá, Deus falou, mate todos e não deixe nenhum, né? Porque esse povo agora já chegou ao extremo a iniquidade deles, entendeu? Então você vê que Deus, ele é benevolente, irmãos, ele é justo, né? Então, no contexto onde você vê que ele mandou Josué matar todos, é porque 400 anos antes, quando Abraão passou por lá, ele poupou esse povo, e esse povo continuou em suas iniquidades. Então, é um contexto de matança de reis, o contexto de Jericó aponta a queda das muralhas, toque de trombetas, todas essas coisas apontam para Apocalipse, a entrada na Terra Prometida aponta para Apocalipse, a saída do Egito, o êxodo, o faraó do Egito, aponta para Apocalipse. Aliás, o que nós estaremos vivendo por ocasião do arrebatamento é um êxodo remontado, irmãos, porque a palavra, a palavra hebreu é aquele que passa pelas águas, né? Evrite, os que passam pelas águas. Então você vê que o povo de Deus, o contexto dele é de passar pelas águas. E o que estará acontecendo por ocasião do arrebatamento, irmãos, é que os céus eles se abrirão e as águas de cima se fundirão com as águas de baixo e nós passaremos como que em seco e subiremos até os céus. Então é como se fosse um êxodo remontado, o que está acontecendo lá em Apocalipse 13, o dragão indo atrás da mulher, a serpente do mar, o rio, né, que abre sua boca como faraó. O dragão, faraó, era conhecido como serpente do mar também, né? Então, todas essas coisas elas estão relacionadas, e com Abraão entregando o dízimo a Melquisedeque, vindo da matança dos reis, não é diferente, porque esse Melquisedeque não é nada mais, nada menos que a figura do próprio Cristo, irmãos. Rei de justiça, rei de Jerusalém, rei de paz. Quem é esse? Que não tem princípio nem fins de dias. Então ali, com Abraão entregando os dízimos a Melquisedeque, é a tipologia de Abraão entregando os dízimos ao próprio Cristo. E quando que Abraão ele entrega dízimos ao Senhor Jesus Cristo? Ele se alegrou em ver o dia do Senhor, irmãos. E quando que ele viu o dia do Senhor? Quando ele entregou dízimos à própria figura do Senhor Jesus Cristo, na figura de Melquisedeque. Justamente nesse contexto que ele entregou lá foi ouro, prata, ferro e bronze, né? Então, falando das coisas preciosas que viriam das nações, porque esses ouro, prata, ferro e bronze é justamente o que Deus ele utilizava para fazer os tabernáculos, né? Então, para que seja edificada a casa para Deus, são utilizados ouro, prata, ferro e bronze. Entendeu, irmãos? Então, essas coisas elas são maravilhosas, porque justamente desde o primeiro tabernáculo lá no deserto, que foi edificado com ouro, prata, ferro e bronze, depois o tabernáculo de Salomão, depois lá em Ageu 2, meu é o ouro, minha é a prata, né? Falando de coisas preciosas que viriam das nações, estava apontando para homens, irmãos, que lá em Zacarias 14 vai dizer que serão purificados como se purifica ouro e provados como se prova prata. Entende, irmãos? Então é uma espécie de dízimos também que vem das nações, que é os dízimos de Abraão, né? E os dízimos de Jacó justamente são os 144 mil colhidos das 12 tribos, né? Para Deus e para o Cordeiro. Então isso é maravilhoso, irmãos, essa é uma mensagem linda. E os dízimos, quando você vai ministrar sobre dízimo com o coração aberto, você não converte isso para dinheiro, você entende que a premissa é Cristo, e o dízimo ele era retirado das premissas. Aliás, o dízimo era dado na Antiga Aliança 3 vezes ao ano, em 3 festas muito específicas. Então era entregue dízimos, tinha entrega de dízimos da Páscoa, tinha entrega de dízimos no Pentecostes e tinha entrega de dízimo na festa de tabernáculos. Então essas 3 coisas apontam, irmãos, para nós, com a Páscoa é Pissar, né? Deus passando pela terra. Pentecostes, o Espírito Santo de Deus passando pela terra. E tabernáculos, nosso Senhor Jesus Cristo voltando para arrebatar a igreja. Então, olha o que é a mensagem dos dízimos, desses homens colhidos da terra como colheita, como lavoura de Deus e plantação de Deus, como semente dessas premissas, como premissas para Deus e para o Cordeiro.
Entende, irmãos? Olha o que é a mensagem do dízimo quando você vê ela através de ouro, prata, ferro e bronze, que são entregues, que vem da matança de reis, né, que é justamente o que Deus ele estará fazendo, ele estará pisando os reis no grande lagar da ira de Deus, né? E estará enviando seus anjos para colher homens de povos, línguas e nações que estarão espalhados aos quatro cantos da terra em ilhas distantes, escondidos. Esses homens estarão escondidos e os anjos de Deus irão resgatá-los, né, para trazer essas coisas preciosas das nações, que o que é precioso para Deus não é o dinheiro, amém, irmãos, mas são almas, né? É isso. O que vale mais? Almas ou dinheiro, né? No que consiste a pregação do Evangelho de Jesus? Essas coisas apontam para o que, afinal de contas? Dízimos apontam para Cristo ou apontam para dinheiro? Você precisa escolher para qual Deus você está querendo servir, para qual Deus está querendo trabalhar e qual é o tipo de evangelho que você está ministrando. Você precisa escolher, irmãos, isso é muito claro para nós. Uma mensagem linda do dízimo, porque dízimo também, para quem que eram os dízimos na Antiga Aliança? Para órfãos, viúvas e estrangeiros. Quem é o órfão? Aquele que não conhece o Pai, que não conhece a figura do Espírito Santo. Quem é o estrangeiro? Aquele que está aqui nessa terra, mas não sabe de onde vem, não conhece sua pátria, não sabe que ele está aqui, mas não é daqui, que ele veio do céu. Quem é a viúva? Aquela que está sem o marido, que está sem o esposo. Então, você poderia fazer toda a pregação do Evangelho relacionado a dízimos, mostrando essas realidades, quem é o órfão, quem é a viúva, quem é o estrangeiro, para quem os dízimos serviriam, e também o que era o dízimo, né? Porque o dízimo basicamente na questão de colheita era o cereal, né? O trigo aponta para Cristo, o trigo sendo moído, sendo pisado, né, pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Cristo é como o grão de trigo, caindo ele na terra e morrendo, haveria de dar muitos frutos. Né? O azeite, a azeitona, né? Cristo sendo moído na prensa, né? E a azeitona aponta para a figura do Espírito Santo de Deus, né? É muito linda essa mensagem também do azeite, né? Dos 4 tipos de azeite que você pode retirar de uma azeitona, né? Se aproveita tudo, até o caroço. Então você tem um primeiro tipo de azeite que era retirado daquela azeitona, que era para unção, né? Era para ungir as pessoas. Aí você tem uma segunda prensa do azeite, que era o azeite que era utilizado para acender a menorá, para manter aceso lá as questões do tabernáculo, para poder fazer o fogo. Você tinha também um terceiro azeite, né, que era utilizado para a limpeza do tabernáculo, e você tinha um quarto tipo de azeite que também era feito como um sabão, né? Então você tinha aí os 4 tipos de azeite que eram feitos através dessa azeitona sendo moída, né? Eles usavam os 4 tipos de azeite aí para poder fazer a obra de Deus. Também você tem a questão da uva, né? Que a uva sendo pisada, né? Também no grande lagar, né? Então você vê que o nosso Cristo é como a uva, né? Ele foi pisado, foi moído, e aí a gente tem o fruto da vide, né? Tem a figura do sangue de Cristo, que representa o suco da uva. Então todas essas coisas são mensagens de Santa Ceia, né? O pão, você tem o azeite, você tem o trigo, então tudo isso aponta para dízimos também, irmãos. O dízimo era colhido 3 vezes por ano, como eu falei para os irmãos, em 3 festas específicas. Você pode falar da Páscoa, você pode falar de Pentecostes, e você pode falar de tabernáculos, né? Então é muito lindo, irmãos. Toda essa mensagem de dízimo é algo muito profundo, muito grande, né? Então os dízimos eram para órfãos, viúvas e estrangeiros, e era basicamente o trigo, a uva e a azeitona. E você também tem a questão dos dízimos entregues como despojos de guerra, né? Como foi no caso de Abraão, que era ouro, prata, ferro e bronze, né? Como foi, como é, né? No caso assim, de coisas relacionadas mesmo a metais, a coisas assim para edificação do santuário, do tabernáculo, da Nova Jerusalém, da casa de Deus, né? São homens e mulheres que passarão pelo fogo, serão provados como se prova ouro, como se prova prata. Lá em Zacarias 14 fala que é uma terça parte
dos homens que restará na terra, que serão purificados como se purifica ouros e provado como se prova prata. Então essa mensagem ela é maravilhosa, irmãos. Também mensagem que fala a respeito de oferta. Toda vez que fala a respeito de oferta e você traz Cristo, né, porque foi Ele, Deus foi quem mais ofertou, irmãos. Deus ele ofertou seu Filho, né, para que você pudesse ser livre do pecado. Então essa é a mensagem central de oferta, né? Então a gente perde de pregar a Cristo quando vai falar a respeito de oferta, a gente perde de falar da maior oferta, que foi Cristo, né, que é o sacrifício em favor dos irmãos, para falar de dinheiro. E quando é relacionado a dízimos, a mesma coisa, a gente perde de falar de coisas excelentes da pregação do Evangelho, do que eram os dízimos, né, para quem eram os dízimos, que os dízimos é retirado das primícias, né, todas essas coisas, para falar de dinheiro. Então acaba ficando muito complicado, né? Você vai vendo que o Evangelho ele acaba sendo pervertido, e a Bíblia fala que a gente não pode servir a dois senhores. Ou se serve a Deus, ou se serve às riquezas. Também não estou falando aqui com isso que você não pode ser abundante, que você não pode ser próspero. Não estou falando nada disso. Eu estou falando que tem pessoas que a sua prosperidade vão corromper seu coração e vão levar elas a se perder. E tem pessoas que o fato delas permanecerem pobres, permanecerem humildes, vai fazer com que Deus em tempo oportuno as exalte, né? Bem-aventurados os pobres, os humildes, né? Porque deles é o reino do céu. Então é parte da bem-aventurança. Então não existe a riqueza de Deus e a pobreza do diabo. Não é dessa forma, irmãos. Amém? Deus ele fez ambas as coisas para quê? Para que a riqueza do rico fosse significada na pobreza do pobre. Então agora você que é abastado e é rico, você vai ter um irmão pobre, e vocês dois, um vai trazer para a mesa a sua pobreza e o outro vai trazer para a mesa a sua riqueza, e vocês vão, agora esse vai ser o motivo da união entre vocês, da comunhão. Então a riqueza, irmãos, os bens é o agente de comunhão. É como a fome, por exemplo. Deus ele não criou a fome para que os homens morressem de fome. Ele criou a fome para que no momento em que eu e você sentíssemos o desejo de comer, para que nós pudéssemos sentar ao meio-dia debaixo do mesmo pé de manga e chupar uma manga para saciar a nossa fome. Então a fome ela seria um agente de comunhão. Entendeu? Mas como os homens quiseram fazer comércio com essas coisas, quiseram privatizar o pé de manga, então agora, enquanto que uns têm plantações e plantações de manga, o outro morre de fome porque não pode pegar um fruto da árvore para chupar. Entendeu, irmãos? Então é esse comércio que enoja o coração de Deus, esse comércio que faz com que Deus fique irado, esse abismo que há entre seus filhos por causa de bens materiais, de riqueza, do rico que só quer andar com o rico, e do pobre que fica cada vez mais isolado na sua pobreza, fica miserável, fica jogado na rua. Amém, irmãos? Então essas coisas não deveriam ser dessa forma. Então se a gente quisesse pegar uma mensagem eficaz, fazer um momento de oferta eficaz, se eu fosse o pastor e estivesse fazendo o momento da oferta na minha igreja, eu falaria assim, agora nós vamos ofertar na casa de Deus, mas nós vamos fazer uma oferta em favor. Então, ao invés de você trazer o seu dinheiro aqui no gasofilácio, você vai encontrar uma pessoa aí no banco ou alguém que não tem hoje uma oferta, que não trouxe, que não consegue trazer algo para ofertar na casa de Deus, e você vai semear na vida dela, para que ela possa então semear no reino de Deus, trazer aqui a oferta, para que Deus possa multiplicar os seus bens, para que essa semente, porque o dinheiro ele também acaba sendo uma semente. Amém, irmãos? Você semeia pela fé, né? Pela fé você pode semear dinheiro e pode atrair colheita também disso. Eu não questiono a fé das pessoas. Eu sei que se a pessoa tiver um coração puro e sincero e ela fizer um propósito financeiro com Deus, Senhor, eu preciso de uma porta de emprego. Está aqui, eu vou fazer um propósito financeiro, eu vou dar o dinheiro que eu tenho aqui para que o Senhor me abra uma porta. E se ela fizer isso com muita fé, crendo que Deus é poderoso para fazer o milagre, essa semente vai gerar fruto. Isso vai ativar a fé e ela vai receber.
Então eu não questiono isso, irmãos, tá bem? O que eu estou questionando aqui com os irmãos é a forma como tem sido ensinados os dízimos. Por que só ensinar a parte que é financeira, que é do dinheiro, que é o que traz abastança, que é o que deixa a igreja abastada em um certo sentido, mas você olha para o lado, você vê o irmão passando dificuldade, então você vê que os dízimos não está cumprindo o seu propósito original, que era ajudar os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Então não faz sentido, irmãos. Amém? As ofertas é a mesma coisa, você vê, as pessoas falam a respeito de oferta, mas não falam a respeito de Cristo, do seu sacrifício, daquilo que foi a verdadeira oferta. Sempre é a questão do dinheiro, né? Sempre é a questão financeira em primeiro lugar, entende, irmãos? Então isso tem atrapalhado muito, esse comércio feito dentro das igrejas, dentro dos templos, tem atrapalhado muito que a pregação do evangelho, que o verdadeiro ensino da palavra, que as orientações dadas por Deus para os homens de coração sincero e puro cheguem, né, de uma forma genuína. Então tem muitas pessoas que saem escandalizadas e não voltam mais, né, porque elas têm a impressão que a única coisa que interessa para os pastores, na verdade, é ter o seu dinheiro, né, pegar o seu dinheiro. E então eles não fazem, muitas vezes não fazem uma visita, não vão à casa das pessoas, não oram, não intercedem, mas na hora da oferta e do dízimo eles abrem lá a Ageu 2 e falam, meu é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, e não explicam nada, não leem o contexto, né? Aí abre lá Malaquias 3,10 para falar que o povo é ladrão porque está roubando Deus nos dízimos, mas na verdade quem estava roubando lá eram os sacerdotes. Se você ler o contexto do texto até o final, de Malaquias 3,10, você vai ver que eram os sacerdotes que estavam fazendo um mau uso daquilo que estava sendo arrecadado. E como eu falei para os irmãos, dízimo é a 10ª parte. Então pode ser a 10ª parte de qualquer coisa, inclusive de dinheiro, né? Mas a gente não precisa usar a escritura para validar qualquer tipo de coisa, né, irmãos? Para validar essa arrecadação indevida, né? Essa exploração, né, digamos assim, da fé alheia, né, com relação àquilo que Deus ele já denunciava, né, que a gente não pode servir a dois senhores, ou a Deus ou às riquezas. Então ou se serve a Deus e prega o evangelho da forma como está escrito lá na palavra, mostra para as pessoas a verdade a respeito de dízimos de Abraão, dízimos de Jacó, quando que foi dado? Foi dado a Melquisedeque, quando estava vindo de matança de reis, era ouro, prata, ferro, bronze, foi entregue numa mesa de ceia, porque Abraão deu o ouro, prata, ferro e bronze, que era como se Abraão estivesse entregando a Deus aqueles homens de povos, línguas e nações. E o que Jesus ele deu a Abraão? O vinho e o pão, que apontam para a figura do Santa Ceia, que é o que Cristo nos deu, né? É o que Cristo nos dá, a comunhão com Ele através do sangue, através do seu corpo, para que nós também sejamos participantes do corpo de Cristo. Então olha como a mensagem muda, irmãos. Estou falando da mesma coisa, do dízimo que Abraão deu ao Melquisedeque, e do que Melquisedeque, que é rei de justiça, rei de Jerusalém, que não tem começo nem fim de dias, deu a Abraão. As mesmas coisas. Amém, meus irmãos? Então vamos meditar sobre isso, vamos focar mais nas coisas espirituais, que é o que a traça não corrói, é o que a ferrugem não deteriora, é o que o tempo não consegue apagar, porque quando a gente investe naquilo que é espiritual, irmão, você pode ter certeza que Deus ele se alegra muito, né? E Ele nos abençoa, porque Ele vê sinceridade no nosso coração, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, até os próximos vídeos aqui no canal, em nome de Jesus.